Graça e paz. Obrigado. Deus responde. Quantos aqui, nessa noite, hoje, neste lugar, creem verdadeiramente que Deus responde? Glória a Deus. E Ele ouve a minha e a sua oração. Hoje, o nosso primeiro culto do mês com ênfase em oração em todas as igrejas missionárias do Brasil. Eu quero afirmar e confirmar que Deus só não ouve a sua oração, mas também, e principalmente, Ele verdadeiramente responde. Amém? Abra sua Bíblia em Jeremias 33:3, um texto bem conhecido. Jeremias 33:3. 3. Amém? Diz assim, a tradução pode estar um pouco diferente da sua. Fale comigo e eu responderei, isso é o Senhor falando. Pergunte-me e contarei a vocês coisas grandiosas e maravilhosas que você não conhece. Bem, isso está na versão Nova Bíblia Viva. Nessa promessa de Deus, Ele nos afirma o quê? Que Ele responde. Ele dá essa convicção para mim e para você. Sim, para você mesmo. Ele diz, pergunte-me. Ele responde de uma forma sobrenatural, mostrando-nos coisas grandiosas, coisas maravilhosas. E se procurarmos em outras traduções, veremos coisas firmes, coisas inacessíveis, coisas misteriosas, coisas insondáveis, coisas inimagináveis. É da nossa imaginação, coisas secretas, coisas ocultas, e hoje nós não sabemos, e hoje nós não conhecemos, mas Ele nos mostra. Eu acredito que a maior dificuldade que nós temos é ouvir, entender e aceitar o que Deus nos respondeu. Essa é a maior dificuldade do ser humano. Costumamos falar muito que temos 2 ouvidos e uma boca para quê? Ouvir mais, falar menos. Até mesmo com Deus, nós temos essa dificuldade. Nós pedimos, clamamos, mas paramos para ouvir a voz de Deus no nosso coração. Somos, na maioria das vezes, como crianças. A Karina pregou semana passada. Só queremos e só aceitamos o quê? O sim como resposta. É verdade. Só queremos aceitar que Deus nos responda sim, sim, sim. Assim como as crianças fazem. E não que o sim seja errado, não.
Não que o sim seja errado. Não que o sim seja inalcançável. Não. Quero deixar claro que Deus responde de diversas formas. E essas formas só demonstram o quê? Como Deus quer trabalhar conosco. As formas que Deus responde para nós demonstram o quê? Como Ele quer trabalhar na sua vida espiritual. Dessa forma, eu quero aqui compartilhar as 3 principais formas que Deus responde às nossas orações. A primeira é quando nós queremos ouvir o sim de Deus. Sim de Deus. Sim, essa é a primeira opção. Por que não? Como eu falei, devemos receber sim de Deus. E o sim de Deus é o quê? Ela abençoa. Pode mostrar aí no próximo slide. Olha lá. Sim de Deus abençoa. Ou seja, quando Deus nos responde sim, é porque Ele está nos dando o aval. É porque Ele está nos dando a bênção. Porque Ele está nos dando a confirmação de que estamos debaixo da vontade dEle naquilo que pedimos. Se você abrir a sua Bíblia, abre aí comigo. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 14. Primeira carta de João 5,14. Lá no finalzinho da Bíblia. Se encontrou, diga amém. Se não encontrou, diga misericórdia, Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. João, então, deixa claro aqui. E eu e você precisamos ter a certeza de que Ele ouve o que pedimos. Por quê? Porque estamos fazendo a vontade dEle. Dessa forma, Ele nos dará essas confirmações, essas afirmações são extremamente necessárias para sabermos identificar o que Deus vai fazer em nossas vidas e saber que Ele vai à nossa frente, aonde quer que nós estejamos, o que quer que nós estejamos fazendo. Você ouve o sim de Deus? Deus te leva aonde Ele quer. E a primeira coisa que nós devemos, neste caso, fazer é agradecer a Deus pela bênção recebida. Você vai, recebeu a bênção, levanta os seus braços para o alto. Senhor, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço porque o Senhor cumpriu a sua promessa na minha vida. Fez o que te pedi. Depois disso, uma das principais atitudes, e muitas vezes esquecidas, nós devemos fazer testemunhar. Sim, testemunhar, trazer aqui para a igreja, para que os irmãos saibam o que Deus tem feito nas nossas vidas. Salmo 126, 13, você não precisa abrir, diz assim, ó, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Para que eu esteja alegre pelo que o Senhor fez na minha e na sua vida,
Nós precisamos saber o que está acontecendo. Precisamos saber o seu testemunho. O que você tem recebido do Senhor. Alegra os nossos corações. É bênção na vida dos seus irmãos. É bênção na vida da igreja. Edifica nossos irmãos. Precisamos fazer esses passos. Quando recebemos o sim do Senhor. Agradecer e testemunhar. O segundo ponto. O não. É difícil ouvir o não de Deus. Porém, o não de Deus protege. Coloca aí, o não de Deus protege. Isso porque, quando Deus nega algo para mim, nega algo para você, é que Ele está sabendo que aquilo não será benéfico para as nossas vidas. Afinal, Ele vê além. Ele enxerga lá na frente. Ele enxerga o nosso futuro. Ele sabe o que é bom e o que não é para a nossa vida espiritual. Por isso que Ele responde não. Por isso que Ele responde dessa forma. Também abre a sua Bíblia lá, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 12, 7. Eu vou começar a partir da parte B desse versículo. Olha que interessante, olha o que Paulo ouviu do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 7. A partir da parte B diz assim: portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Olha interessante agora. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse, mas Ele disse: minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Amém? Por 3 vezes, ele continua dizendo: portanto, agora fico feliz em me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Amém? Olha só que tremendo isso. Por quê? Porque Paulo, ser humano como nós, ouviu não de Deus. E pior, não foi uma vez só. Por 3 vezes ele suplicou e por 3 vezes Deus disse não. A Bíblia não deixa claro o que seria esse espinho na carne. Porém, é algo que provavelmente levantaria o ego de Paulo se ele tivesse vencido aquilo. Se Deus tivesse tirado aquele espinho da carne. Por isso Deus não tirou. E o mais importante, ele entendeu e compreendeu o não de Deus. Ele entendeu e compreendeu. Paulo viu a resposta negativa de Deus como mais benéfica que uma resposta positiva. Pois ele, então, confiou que Deus faria aquilo que era melhor para a sua vida espiritual.
É tremendo, irmãos. Que coisa rara que existe. Coisa mais rara que existe é ouvir alguém testemunhar que Deus respondeu com não. É difícil você ver alguém vir aqui à frente e falar: olha, irmãos, Deus disse não para mim. Porque eu precisava entender o que era melhor. Porque eu precisava aprender. Porque eu precisava saber que aquilo não iria me edificar. Não seria benéfico para mim. É difícil. Totalmente incomum testemunhar o não de Deus. Agradecemos a Deus pela resposta do sim, não agradecemos? Mas será que eu e você somos igualmente gratos a Deus quando Ele responde não? Mas Paulo explica que nós devemos fazer isso, você sabia? Abra sua Bíblia lá em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, eu vou querer que você encontre esse versículo. Porque de repente você tem o costume de anotar aí, e colocar um balão, e colocar sublinhar, e colocar uma atenção, e... Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Primeira Tessalonicenses 5, 18. Diz assim: você encontrou? Todos encontraram? Você não encontrou, você fala: misericórdia, Senhor, para eu saber que você não encontrou. Amém, né? Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Mais uma vez, venha comigo, vamos lá. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ser grato em todas as situações, em todos os momentos, em tudo o que acontecer na sua vida. Temos que confiar em Deus. E o não vem dele também. Isso me faz lembrar o testemunho da pastora Aurora Campos. Em sua primeira gestação, nova ainda, teve problemas durante o parto, e fez com que a criança, Raquel, nascesse com problemas de saúde. E diante disso, no quarto do hospital, eles oraram. Ela, seu marido, dizendo: Senhor, te agradecemos por tudo. Você sabe, Senhor, o desejo do nosso coração em sermos pai. Você conhece o nosso coração. Mas seja feita a sua vontade. Algumas horas depois, a pequena menina foi recebida no Senhor. Foi recebida pelo Senhor. Ela veio a óbito. Em meio a esse sofrimento, o seu marido compôs uma música. Para quem não sabe, seu marido, pastor Ademar de Campos. Ele escreveu a letra de uma música que vocês conhecem. Ali naquele hospital ali. Após receber a notícia. A música, mais ou menos assim. Antes eu te conhecia, de ouvir falar.
graças agora de contigo andar. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Amém? Bem supremo foi escrita em meio a esse sofrimento. Depois de alguns meses, em um momento de oração ali, eles leram o texto de Isaías 65, 17 em diante. Olha o que diz esse texto. Não precisa abrir, tá? Porque eu vou cortar várias partes. Isaías 65, 17. Depois eu posso compartilhar o testemunho da pastora Aurora Campos. Ela diz assim, o texto diz assim: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. E no verso 20 diz assim, é bem específico, olha o que diz o verso 20, bem específico. Não haverá mais nela crianças de poucos dias. E mais à frente diz assim, não trabalharão debalde, não trabalharão inutilmente, nem terão filhos para perturbação, porque são as sementes do bendito do Senhor e os seus descendentes com eles. Para finalizar, o verso 24 diz assim, e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Amém? Tiveram então a convicção ali de que o Senhor lhes daria a vitória. E, depois de alguns meses, mesmo contra todos os diagnósticos médicos que diziam que eles não poderiam mais ter filhos, eles tiveram o segundo filho, no caso, o Rodrigo. E depois vieram a ter a Mariana e depois a Juliana. E já tiveram mais 3 filhos. Por quê? Eles conseguiram entender o não de Deus. Eles tiveram que ouvir um não para agradecer a Deus e continuar firmes, esperando a provisão. E esperar é justamente a terceira e última forma que Deus nos responde. A espera de Deus. Por quê? Porque a espera de Deus prepara. Deus nos responde dessa forma quando Ele quer nos ensinar. Quando Ele quer nos disciplinar com algo que será útil mais para frente. Será útil nas nossas vidas espirituais. Nas vidas espirituais. Precisamos entender que esperar faz parte das respostas de Deus. Olha o que diz o Salmo 27,14. Vamos lá. Eu e você no Salmo 27,14. Antigamente eu poderia dizer que seria um salmo bem conhecido. Salmo 27,14. Diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Se já, né? Aqueles que são mais antigos já vão ter lembrado, né? Espera no Senhor, anima-te. Espera no Senhor, anima-te. E Ele fortalecerá
e Ele fortalecerá, seu coração. Eita, que o pastor está inspirado hoje, né? Tem gente que não gosta. Eu também não. A espera, talvez seja a forma mais difícil de se identificar que Deus respondeu a sua oração. Talvez seja mais difícil entender que Deus respondeu. Espera. Mas eu te digo que a forma mais didática Deus tem usado para ensinar e disciplinar a sua igreja, o seu corpo. Se Deus quer te ensinar, se Deus quer te disciplinar, pode ter certeza que tem espera. Por quê? Porque muitas vezes você pede, e a coisa não está fluindo, está difícil de receber de Deus. Quando isso acontece, a melhor coisa que você tem a fazer é perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que eu preciso entender? O que eu preciso saber agora? Tenha a convicção que Deus está no controle dessa situação. Precisamos o que? Permitir que Ele continue trabalhando nas nossas vidas da melhor maneira que Ele entende, que Ele sabe. Não podemos ir adiante dele, passar na frente. Não. Não tente fazer as coisas do nosso jeito. Vocês já ouviram falar? Abraão e Sara quiseram dar um jeito à promessa de Deus. O que aconteceu? Algo que persiste é hoje. No testemunho ali da pastora Aurora, podemos ver o quê? Deus honrou a vida deles, dando posteriormente o quê? Filhos. Mas antes eles aprenderam a vencer o sofrimento. Fez com que a comunidade da graça, a igreja que eles fazem parte, se firmasse como uma igreja família. Por quê? Porque a igreja inteira sofreu com eles. E é claro, o Inário brasileiro ganhou essa linda canção, Bem Supremo. Deus está trabalhando o tempo todo nas nossas vidas. Ele está fazendo o mesmo na vida daqueles que estão seguindo ao Senhor. Ele é soberano em todos os detalhes da nossa vida espiritual. Devemos entender o esperar de Deus. E hoje você não tem enxergado o agir de Deus, não consegue ver uma saída, não consegue compreender e ouvir as respostas que Deus tem para as suas orações. Se é sim, se é não, Deus estará falando. Espere. Espere que eu quero trabalhar com você. Espere que eu quero te ensinar. Você precisa dizer simplesmente: Senhor, eis-me aqui. O que eu quero fazer? O que eu preciso fazer? O que eu preciso, Senhor, aprender? Saiba, conforme nós vimos lá em Jeremias, Deus responde às nossas orações. Sempre. Sempre Deus responde às nossas orações. Talvez
Não com a resposta que eu e você gostaríamos. Por isso, eu te aconselho, seja atento para ouvir a resposta de Deus para a sua vida. Se for um sim, amém. Se for um não, amém. Se for um espera, tem que ser também, amém. Seja qual for a resposta de Deus para você, eu quero que você saiba, não deve ser o que nós desejamos, que a vontade do Senhor seja acima das nossas vontades. Permita que Deus faça em você e através de você.